Fala, galera, vamos acompanhar aí as últimas informações do Timão, que se prepara para enfrentar o São Paulo domingo na Neoquímica Arena. E também Corinthians anuncia a contratação de Matheus Pereira, ex-Fortaleza. Meio-campista chega sem custos com contrato de empréstimo. Vamos acompanhar aí as últimas informações. Tá, então, Dorival, respondendo a pergunta do Alexandre Silvestre, análise de jogo, acho que vai meio que na linha também do que a gente falou ali de São Paulo. Ainda mais esse que o Corinthians estava com o time reserva inteiro, né? Exatamente. E deu para ver algumas confirmações, tipo Kaká, tipo Hugo, que a gente sabe que até hoje não deu certo e nem vai dar, né? Hugo lateral, você diz, lateral, né? Exato. Embora o Hugo Souza também não tenha tido uma noite bem inspirada, né? O terceiro gol passou debaixo dele. Não que tenha sido um frango, mas ele já conseguiu fazer defesas em bolas que foram em cima dele. Foi uma infelicidade, não foi uma falha, mas não foi uma noite assim que ele também estava iluminado para ajudar o Corinthians a não tomar de 3. O goleiro nunca gosta de tomar de 3, né? O resultado não pode ser normalizado, né? Eu também acho. Né? É Corinthians, cara. É Corinthians. Reserva ou não, o cara tá lá esperando uma chance. Quando ele tem a chance, ele tem que mostrar porque, alguma assim, coisa, né? A derrota não me surpreende, o Corinthians ter jogado mal não me surpreende, acho até que naturalmente isso aconteceria. O que não pode ser normalizado é tomar de 3-0 só, mas como era reserva, tudo bem. Não tá tudo bem. O Corinthians não pode normalizar tomar de 3-0. Fora isso, dito isso, eu não, assim, compreendo totalmente as decisões do Dorival Júnior. O Red Bull Bragantino jogou até 7 de dezembro de 2025. O Corinthians jogou até 21 de dezembro de 2025. A diferença é brutal de preparação, tempo de férias, descanso e tudo mais. Outro ponto, o Corinthians tem 2 clássicos pela frente. Ele pega São Paulo e Santos em sequência com o Santos fora de casa. O Dorival Júnior fez o que, na minha opinião, tinha que fazer. Ele tirou todo mundo, colocou os reservas não fizeram lá grande coisa como era de se imaginar. No segundo tempo, alguns titulares, deu minutagem para o Yuri Alberto, que estreou na temporada, ainda nem pode utilizar Garra e Memphis, e segue a preparação para a sequência da temporada. Perfeito. Para mim é tirar nem pôr. Assim, o que o Dorival fez, eu não tenho uma crítica para citar. É que todo mundo, numa noite infeliz, o próprio Hugo Souza concorda com o Alex Miller. O problema é que tem alguns jogadores que deixam claro, como o Kaká, que eles não têm condição de estar no Corinthians, no elenco, mas isso já ficou claro, não é a pré-temporada, está começando, coitado, não. Ele deixou isso claro no auge. O que o Corinthians pagou pelo Kaká é um absurdo, é uma contratação que nunca se justificou, que nunca fez sentido algum. E o Kaká prejudicou o Corinthians quase sempre que esteve em campo. Quando entrou em campo, quase sempre teve falha do Kaká. Kaká se notabilizou pelo Corinthians por os contra. Por falar alguma coisa. E fala alguma coisa quando vai dar entrevista, e xinga a imprensa, e aparece com faixa na torcida, uma foto com mulher na rede social. E ele foi se criando assim no Corinthians, nunca foi jogando bola. Jogando bola, ele sempre comprometeu. E ontem ele teve participação direta nos 3 gols sofridos pelo Corinthians. O Corinthians criou oportunidade. O Red Bull tirou a bola em cima da linha. O Yuri Alberto perdeu 2 oportunidades claríssimas no segundo tempo. O Corinthians até criou, o resultado poderia ter sido outro. Mas 3-0 não dá para ser normalizado e passa diretamente por um jogador que não deveria fazer parte do elenco do Corinthians. Corinthians sucumbiu a John. Foi bem John foi muito bem, pode ter sido o último jogo dele, mas daqui a pouco a gente fala sobre essa negociação que envolve o Palmeiras, hein? Mas espera aí, eu quero chamar agora, bora lá aqui para o nosso portal, que eu quero chamar o Marcelo Baceggio, porque vocês viram que a última coisa ali da matéria foi o Alexandre Silvestre perguntando sobre o Alisson, não é isso, Baceggio? Eu quero saber, porque parece que o São Paulo pediu uma coisa ao Corinthians, o Corinthians não quer ceder, então explica pra gente essa negociação envolvendo São Paulo, Corinthians e Alisson. Vamos lá, Marina, antes de falar sobre o Alisson, o Corinthians anunciou de última hora, informação quentíssima, a contratação de Matheus Pereira por empréstimo, um velho conhecido da torcida corintiana, ele que é cria das categorias de base do Timão, assina por empréstimo até o fim da atual temporada, vindo do Fortaleza, uma negociação atrelada com o empréstimo do volante Rian, outra cria das categorias de base do Corinthians, para o Fortaleza também até o final do ano. E o meio-campo segue sendo a prioridade do Corinthians no mercado, porque além de Matheus Pereira, Alisson também é uma das prioridades do Timão. Marcelo Paz vem conversando nos bastidores para tentar tirar o jogador do São Paulo. Conforme nossa reportagem apurou, Alisson quer ir para o Corinthians, porque ele acredita que no Corinthians ele terá a oportunidade de voltar ao protagonismo, ter mais minutos, já que com o Crespo no São Paulo ele perdeu muito espaço. O problema é que o São Paulo quer um jogador do Corinthians para poder liberar o Alisson. O Alisson tem contrato até o fim de 2027,
José Martínez e Ranieri interessam ao São Paulo, mas o técnico Dorival Júnior não está disposto a abrir mão de nenhum desses dois jogadores, por isso que as negociações seguem e são bastante complexas, até porque também o Corinthians não sabe se o presidente Júlio Casares seguirá atuando no São Paulo, então as negociações podem ser travadas em caso da aprovação do impeachment do presidente tricolor. Amigos, já eu estou de volta para trazer mais informações do Corinthians relacionadas ao time que deve entrar em campo no clássico de domingo contra o São Paulo. Perfeito, Baced, muito obrigado por essas primeiras informações. Vocês gostam do Alisson? Vocês acham que seria uma boa para o Corinthians? Cara, o Dorival Júnior morre de amores por ele, né? Acho que ele gosta mais do Alisson do que o que ele tem de qualidade, sabe? Eu não sei. Eu tô assim nessa daí. Tem técnicos que são apaixonados por determinados jogadores. Isso é muito comum. Todo técnico tem os seus, né? Todo tem os seus xodós, os seus pupilos, os seus preferidos. E eu não sei, assim... Comigo ele joga. O cara tá mal lá, não, mas comigo, eu sei que aqui comigo ele vai jogar. Ao longo dos tempos, você tem diversos exemplos de técnicos que inexplicavelmente nutrem um amor, assim, maior do que o normal por determinados jogadores. E esse é o caso do Dorival em relação ao Alisson. Inclusive, sugerindo uma troca aí, fala assim, trocar por Ranieri, por Martínez. Os dois do Corinthians são melhores do que o Alisson. Então, não sei onde o Corinthians poderia ganhar com o Alisson. Com essas trocas o Corinthians não faz negócio. Pois é, o Martínez eu não sei muito. Eu sinceramente, eu tô com o Alex nessa, porque eu entendo que essa tentativa pelo Alisson nada mais é do que o Dorival ali tentando trazer um jogador da confiança dele. Bom, é isso. Porque a pergunta que o Baced fez, o Baced ou a Marina, agora nem lembro mais quem fez a pergunta, eu, particularmente... Fui eu que fiz a pergunta. Foi você, Marina, perdão. É que vocês são parecidos. Super. Mas eu não entendo, assim, não é um jogador que eu acho que o Corinthians deveria ir atrás. Se é para ir atrás de um jogador desse, de repente não tem ninguém na categoria de base do Corinthians para dar um espaço, para tentar. Não é um jogador que eu acho que vai agregar, que vai trazer algo diferente. Eu não gosto tanto do futebol do Alisson, é um jogador brigador, corredor, ajuda muito na marcação e ponto, assim, extremamente limitado. Para você negociar ou gastar dinheiro ou enviar um jogador, assim, para mim não vale esse esforço. Mas vamos supor assim que o Corinthians, ou no caso o Dorival, quer muito o Alisson e o São Paulo só aceite se houver troca de jogadores. Você falou, pelo Martínez, pelo Ranieri não vai. Quem poderia ser o jogador dessa troca? Eu vou falar uma coisa para você. O Ranieri não tem nem conversa. Isso é informação, não é opinião. O Corinthians, né, não tem nem papo para falar sobre uma troca com o Ranieri. E com razão, né? Com razão. Sobre o Martínez, o Corinthians, em princípio, não entende que também não gostaria de envolver. Mas eu tenho uma informação, aqui apurada aqui pelo nosso time da TV Gazeta, de que o Dorival está perto do limite dele com o Martínez. Ontem a resposta dele, inclusive, na coletiva de imprensa sobre essa questão do José Martínez, foi bem assim, não sei quando ele volta. É uma incógnita. A frase dele na coletiva foi: o Martínez é uma incógnita. Não sei quando ele volta. E, de novo, ele não conseguiu se reapresentar mais uma vez. Mas agora o problema não. O problema é a reincidência. Então você acha que pode, de repente? Eu não sei. Se o Martínez está muito perto do limite do treinador, que já tolerou outras coisas no passado muito recente, a torcida também, o título da Copa do Brasil deu uma sobrevida para o Martínez, né? Esse é o ponto. Mas o treinador está no limite. E a gente tem casos assim. O Tite, quando abriu mão do Jorge Henrique, o Tite depois explicou. Ele falou: eu tive um limite do que eu poderia tolerar, porque senão eu perco o grupo, porque senão vira zona. Daqui a pouco todo mundo vai achar que pode fazer tudo comigo. Então o Dorival está muito perto desse limite, essa é a informação. E dependendo como for, a gente nem sabe quando o Martínez vai se representar ao Corinthians. Vamos esperar, vamos ver como é que isso vai se desenrolar, porque aí essa história dele ser inegociável pode mudar muito em breve. Agora, repito, eu não sei por que o Dorival está imaginando o Alisson no time do Corinthians. Tô com o Alex. Se ele falasse no Lucas Moura... Será que já não é pensando nessa sem Martínez? Não, tudo bem. Aí pode existir uma explicação. Assim, gente, aí é o que o Abel falou agora no último jogo. Ele ainda falou assim: se eu trago um jogador para cá, o Riquelme não vai entrar em campo. Porque esse cara vai ocupar o espaço do Riquelme. Para o Riquelme ter espaço, jogar e entrar para a gente ter... Não pode ter essa contratação. Se você vai trazer o Andréas Pereira, opa, tudo bem. Agora, se é para trazer um jogador do perfil do Alisson, gente, não é possível. É justamente essa contratação que, no meu entendimento, não tem necessidade. E se ele está de olho em alguém do São Paulo, poxa, seria o Alisson, cara, para ele imaginar... caindo como uma luva no time do Corinthians. Tá naquela relação de amor que o Alex citou aqui. Para mim é 100% isso. Esquisito demais.
Bom, então vamos mudar um pouquinho aqui. Domingo tem clássico na Neoquímica Arena e este é o assunto de agora, porque o Marcelo Bacejo prometeu e traz então todos os detalhes desse jogão. É isso, Marina. A gente falou no primeiro link sobre o anúncio oficial do Corinthians, né? A contratação do Matheus Pereira. O Matheus Pereira já apareceu no bid. Agora resta saber se ele vai figurar a tempo na lista de inscritos do Corinthians no Campeonato Paulista e fazer sua estreia no Clássico Majestoso. Em relação ao confronto com São Paulo, o Corinthians tem duas dúvidas importantes. O Ranieri e o Memphis Depay, eles que jogaram a final da Copa do Brasil no sacrifício, né? O Memphis trata um edema ósseo no joelho, o Ranieri também vinha lidando com dores no tornozelo, ainda não tem conseguido treinar sem restrições com o restante do elenco, portanto, os dois jogadores são dúvidas para o clássico contra o Corinthians. Em contrapartida, Yuri Alberto deve sim reforçar o timão, até porque ele já entrou em campo ontem contra o Red Bull Bragantino. Resta saber se ele vai começar como titular, já que ele se reapresentou um pouco mais tarde que os demais companheiros, porque estava na Itália tirando a sua cidadania italiana, viu, amigos? Jogo promete, domingo, 4 da tarde, na Neoquímica Arena. Volto com vocês aí no estúdio. Valeu, Bacejo. Promete mesmo, é claro que toda a equipe vai estar lá para o Mesa Redonda que vai ser especial no domingo, gente. Além de acompanhar esse jogão, teremos aqui também, além de toda a nossa equipe, Tupanzinho estará junto no nosso Mesa Redonda, né, Alex Miller? E também Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da Federação Paulista de Futebol, sobre as notícias que o Marcelo Bacejo trouxe para a gente. Uma coisa importante da gente destacar, em cima dessa linha de reforços que o Bacejo citou ali do time do Corinthians ele sendo preparado para o jogo contra o São Paulo, mas é importante destacar essa informação que eu apurei agora à tarde. O Corinthians não vai adotar a postura, vai adotar a postura de não investir dinheiro nesse momento na janela. O Corinthians agora pode contratar jogadores, estamos vendo aí o Corinthians agora há pouco, inclusive anunciou o Pirulão, mas os jogadores serão assim. Explica quem é Pirulão, que o torcedor não sabe quem é Pirulão. Matheus Pereira, né? Mas você sabe que lá em Fortaleza chamava ele de Pirulão até hoje. Voltou para o Corinthians, refez o nome, né? E é isso, gente. Então, assim, aquelas coisas que muitas vezes a gente tem visto por aí, algumas especulações. O Corinthians indo atrás desse, aquele investimento em dinheiro agora, nesse momento, não vai acontecer. O Corinthians, inclusive, essa história de Félix Torres e outros jogadores, é na ideia de reduzir a folha salarial do clube. O Corinthians não vai gastar dinheiro, não vai fazer nada. A única coisa que o Dorival quer é o Alisson. Se vier, sem gastar dinheiro. É o Alisson. O sonho dele é o Alisson. E agora, para esse jogo contra o São Paulo, como disse ali o Bacejo, aí sim o Corinthians vai ter a força máxima, mas é a força máxima para a terceira rodada do Paulistão. Não é a força máxima. Só que eu acho que vai ser 1-1, tá bom? 3-0 Corinthians contra o São Paulo. Tá, e você? Tá registrado. Eu tinha colocado no nosso palpitômetro 2-0. 2-0, tá bom. 2-0. Pra quem? Pro Corinthians. Vai empatar. Pro Corinthians. Gente, vocês viram, né? Tanto não tá tendo, Lázaro, que o Corinthians até nem tá olhando muito para jogadores mais badalados que estão sendo oferecidos. Caso do Savarino, caso do Claudinho, caso do Cebolinha. Mas está de olho num goleiro do Fortaleza, João Ricardo. Dinheiro até tá tendo, né, Luísa? Mas tendo só para pagar boleto, né? Pelo menos tá pagando, né, Lázaro? Começou a pagar. Já é alguma coisa, já é muita coisa. É o mínimo, mas o mínimo que não vinha sendo feito quando se fala de Corinthians, né? Tem até uma figurinha circulando no WhatsApp que é o Osmar Stabile viciado em pagar. E ele também com o joguinho da loteria ali. O fato que apareceu dinheiro no Corinthians, o Corinthians tem priorizado a reestruturação financeira do clube. Existe ali um movimento de redução de 30% dos gastos no Corinthians em todos os departamentos, mas sobretudo no departamento de futebol, que é naturalmente o mais custoso do clube. O Marcelo Pasco não foi contratado, ele foi contratado justamente nessa linha, justamente por conta desse pensamento. É um perfil de dirigente muito menos boleiro e muito mais financista. O Corinthians tem um grupo de reestruturação financeira que trabalha diretamente com o departamento, com a diretoria financeira, um comitê, um grupo de pessoas. Tem um gerente financeiro contratado, terceirizado, inclusive, de uma empresa de consultoria que trabalha diretamente no Corinthians, que é o André Lavieri. Então, o Corinthians tem focado muito. O orçamento do Corinthians para a temporada é um orçamento muito arrojado de redução de despesas e esse é o foco do clube, do clube como um todo. Mas o Corinthians também precisa reforçar o elenco. E aí, o Marcelo Paz, mais uma vez, ganha em termos de perfil por conta disso. Ele é um executivo que sabe fazer mais com menos e buscar ali opções dentro de um custo-benefício. Nomes badalados foram oferecidos? Foram, você citou, a gente trouxe hoje tem matéria, Claudinho foi oferecido, Savarino foi oferecido, Everton, Cebolinha foram oferecidos, mas quase todos eles foram mortos ali em termos de negociação na raiz.
O Corinthians tem um departamento de análise de mercado, que é liderado pelo Renan Blois. O Renan Blois tem ganhado muito poder dentro do Corinthians, já havia sido assim com o Fabinho Soldado, continua sendo, até aumentou com o Marcelo Paz. Hoje ele atua como uma espécie de gerente de futebol. Então o nome chega, vai para o departamento de scout, eles não analisam mais só taticamente e tecnicamente, eles analisam também financeiramente. Se o padrão salarial for muito alto, o Corinthians nem abre negociação. Desses todos os nomes, o único que o Corinthians chegou a conversar, e nem abrir negociação, chegou a conversar com o staff, foi o Savarino. Mas nas primeiras conversas, o Corinthians já viu que financeiramente era inviável e interrompeu qualquer tipo de tratativa. Em relação ao João Ricardo, que você falou, Luísa, o Corinthians entende no diagnóstico que é importante que tenha um goleiro reserva e até usa o exemplo do Palmeiras nisso. Eles veem, por exemplo, que o Marcelo Lomba é um goleiro experiente para o banco de reservas, para momentos onde o Everton e agora o Carlos Miguel não pode jogar, ele vai segurar bem a bronca e vai dar conta do recado. E que os reservas do Hugo Souza não têm esse perfil. O Felipe Longo e o Cauê são dois goleiros que são muito bem avaliados para quem trabalha no dia a dia, por quem trabalha no dia a dia, desde a base, Felipe Longo até de seleção de base, mas que nas oportunidades que teve no ano passado foi ainda considerado inexperiente. O Donelli foi para o fim da fila porque chegou a negociar com o futebol português e não deu certo. A ideia do João Ricardo, mesmo no alto dos seus 37 anos, é ter um cara que vai segurar bem a bronca, vai ter experiência, porque entende-se que o Hugo Souza vai ser bastante convocado em 2026, inclusive teme-se por uma saída do Hugo Souza depois da Copa do Mundo, dependendo das circunstâncias. E aí, se isso acontecer, o Corinthians não seria surpreendido e teria o João Ricardo. Qual é a situação nesse momento em termos de negociação com o João Ricardo? Um ponto, né? O Dorival trabalhou com o João Ricardo no Ceará e o Marcelo Paz trabalhou com o João Ricardo no Fortaleza. Os dois avalizam aí o nome do João Ricardo. A situação hoje da negociação é a seguinte: o Corinthians conversou com o staff e tem feito isso, né? O movimento dessa diretoria atual do Corinthians primeiro consulta o staff para depois abrir conversas com o clube. O Corinthians consultou o staff, teve boas informações, teve boas referências e a tendência é que nos próximos dias aproveite a boa relação com o Fortaleza e abra um negócio muito nos moldes que fechou com o Matheus Pereira. Empréstimo, pagando integralmente salários, com opção de compra, empréstimo até o fim do ano. Boa, Lázaro. Vamos para o intervalo, a gente segue. Depois do anúncio do zagueiro Gabriel Paulista, o Corinthians oficializou nesta sexta-feira a contratação do meia-campista Matheus Pereira, vindo do Fortaleza por empréstimo. O meia terá contrato até o final deste ano, com opção de compra. O valor ainda não foi informado. O Corinthians pagará integralmente o salário do jogador durante o período de empréstimo. Matheus Pereira já teve sua documentação regularizada, apareceu no boletim informativo da CBF e treinou com o elenco. Ele pode ser relacionado para o clássico contra o São Paulo, domingo, na Neoquímica Arena. Matheus Pereira, que completa 28 anos no mês que vem, foi revelado pelo Corinthians, porém só disputou 3 partidas como profissional no clube. Ele rodou por diversos times da Europa. Na Itália, passou pelo Empoli e pela base da Juventus. Na França, atuou na França também. Na Espanha, defendeu Barcelona B e Eibar. O jogador é canhoto, tem 1,83 metros e pode desempenhar diferentes funções no meio de campo. Na última temporada, Matheus Pereira disputou 20 partidas pelo Fortaleza, marcou 2 gols e deu 3 assistências.